Fala galera, bem-vindo a mais um DM Maia Podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assista aí todas as entrevistas. A gente já tem mais de 20 entrevistas e todas só com cara fera, cara que manja muito, né, da sua área específica e tá muito legal, né? Quem gosta de assistir, dá para assistir aqui no YouTube. Quem está ouvindo também, a gente sempre manda o áudio para o formato de podcast, particularmente é o que eu gosto de fazer, né? Porque eu vou dirigindo tal, e vou escutando, mas tem muita gente que gosta de assistir. E hoje, cara, a gente vai fazer uma entrevista com um amigo meu, né? O Beto Altenhofen, Roberto Altenhofen, ele é analista em investimentos, sócio e CMO da Empiricus Research, que muitos de vocês conhecem, mas para quem não conhece, é a maior publicadora de conteúdo financeiro do Brasil. Ele é graduado em economia pelo Mackenzie e também tem MBA de gestão de empresas pela Getúlio Vargas e MBA de engenharia financeira pela USP. Fala, Beto, como é que tá? E aí? Pô, um prazerzão aí estar com você, uma honra para mim. Eu tô aqui como fã, assim, mas, pô, um prazer falar com todo o pessoal que te acompanha aí. Prazer é o meu. E você sabe que eu fiz uma entrevista há um tempo atrás, né? Eu já tinha pensado dois caras que eu queria fazer dessa área de marketing, que é uma área que me interessa, você e o Érico Rocha, que já a gente soltou uma entrevista dele há um tempo atrás. E essa é a segunda que a gente vai falar um pouco desse assunto, né? E a primeira coisa eu queria, antes da gente falar de empíricos, o Beto também é faixa preta, falar de jiu-jitsu, falar de tudo, eu queria te perguntar o que é marketing digital, qual que é a diferença do marketing tradicional para o digital, se existe essa diferença ou é só a plataforma, as ferramentas que são diferentes, assim, meio que para a galera. E antes disso, desculpa, uma coisa que para quem não sabe, o que é CMO? Cara, CMO é só um título, né, desses que o pessoal Aham. inventa para você ter um cargo aí para ter uma mínima hierarquia também no negócio, né? Então, aqui Aham. no ambiente da nossa empresa, CMO é igual você tem o CEO, né, o Chief Executive Officer, que é o cara que manda na empresa operacionalmente. O Aham. CMO é o Chief Marketing Officer. Então, eu Tá. olho para toda a parte eu respondo basicamente pelo faturamento da empresa, pelas Entendi. vendas, pela visibilidade. Então, no meu dia a dia, eu tenho embaixo de minhas equipes que fazem o marketing digital em si como um todo, tanto o cara que pilota as ferramentas de Google, Facebook, Instagram, mídias sociais em geral, tanto Uhum. orgânico, né, sem pôr dinheiro, quanto pago, botando dinheiro, e também a concepção das campanhas, né? A ideia, a criação, o roteiro em si, que é o que a gente chama de copywriting também. Então, Uhum. basicamente, CMO é meio que essa função, é cuidar do marketing. Eu olho para toda a Você parte de comanda o marketing. time de marketing. Você é o Totalmente. head, é o cabeça do time de marketing. Exatamente, isso aí. Tá. E aí, bom, voltando à pergunta lá que eu te interrompi, do marketing digital, a diferença do tradicional, o que é marketing digital para a galera que ainda é nova nessa área, tipo eu. Bom, não, você já é um faixa roxa ali, né? Pelo menos. Azul com 4 Bom, graus, aí. Ou azul com quatro. branca com 4 graus, branca com 4 graus. Pô, branca com 4 graus é um dos caras mais perigosos da academia, né? Aquele cara que só te machuca no treino, mas que aprende muito e, quem sabe, dá uma beliscada vez ou outra também. Bom, cara, marketing digital é um termo que hoje está todo mundo falando aí do negócio, todo mundo se interessando, porque, assim, basicamente, assim, como eu defino a coisa, né? Eu sou economista, como você falou do meu currículo ali no começo, eu sou um economista, me formei em economia, fiz carreira no mercado financeiro, analisava ações, e a gente acabou, pela nossa empresa, entendendo por necessidade que a gente precisava começar a fazer isso. Porque Uhum. do jeito que a gente achou que ia vender antes, isso não vale só para a nossa empresa, eu acho que vale para todos os negócios. Eu tenho academia também, eu vejo isso acontecendo. Cara, no começo da nossa empresa, a gente tinha um departamento comercial. Era dois malucos sentados com o telefone, ligando para uma galera e falava assim, cara, eu tenho um relatório financeiro aqui. Você quer assinar? Entendeu? E ligava para... Não sei onde que eles achavam gente para ligar, para ir atrás, para tentar empurrar esse negócio. E o Aham. que aconteceu com a coisa? Aconteceu que, putz, deu uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente tentando fazer desse jeito, tinha pouquíssimos clientes, muito concentrada a receita, né, em pouca gente. Então, pô,
o mercado não ia bem em algum momento, o cara cancelava um contrato que fosse, era uma sangria danada. E esse negócio não parava de pé. Então a gente falou, cara, do jeito que está aqui, esse modelo convencional, todo mundo empresa era economista, tinha uma formação num determinado nicho, ninguém em marketing, a coisa não vai andar. Então a gente precisa fazer alguma coisa para não quebrar, que a gente estava próximo de falir, né? E a gente acabou começando a pesquisar o que é o tal do marketing digital, isso em 2013, mais ou menos. Então, o Brasil ainda estava, de certa forma, estava engatinhando perto do que é hoje no marketing digital. E a gente deu uma puta de uma sorte, que um gringo estava querendo entrar no Brasil, não sabia como, tinha uma puta barreira de língua, né, do português e tal. E é um cara muito bom, americano, que é o Grupo Agora Inc., né, que faz esse negócio de marketing digital, não digital, mas faz esse negócio de marketing direto há 40 anos nos Estados Unidos. Então, a gente foi apadrinhado, de certa forma, por esse cara. E, eu mergulhei nesse negócio e hoje eu cuido praticamente zero de economia e de mercado financeiro de ações e toco quase que só marketing. O que é o digital da coisa, né? Cara, é uma tendência inevitável. Qual que é o seu padrão de comportamento hoje? Onde que você está? Você está na mídia social, no celular. Cara, a gente tem estudo, o último que eu vi recentemente, eu vi na Inglaterra no ano passado, que uma pessoa hoje, ela dá mais de 1.000, na média isso, uma pessoa dá mais de 1.000 toques na tela do seu dispositivo móvel por dia, hoje. Isso. É que você não conta, mas, cara, a quantidade de vezes... Tudo que você faz está na tela do seu dispositivo, entendeu? Você vê o e-mail, você passa story, você corre feed, você tecla com alguém. Vai somando isso, você dá, na média, mais de 1.000 toques. Então, o ambiente, o comportamento das pessoas hoje está todo digitalizado. Eu acho que, de certa forma, a pandemia só veio para acelerar aí um processo que já estava acontecendo. E-commerce, mídias sociais, até está em evidência agora o documentário, né, na Netflix, o Social Dilemma. Queira ou não, o padrão de comportamento das pessoas está todo ali. Qual que é o maior canal de televisão do Brasil hoje? É o YouTube, cara. Se você somar a audiência que o YouTube tem, ou uma live que não seja no YouTube até, se somar das lives por aí, é muito maior que de uma Rede Globo, por exemplo. É verdade. Com uma vantagem desse negócio. A vantagem do digital é que é muito mais barato para você fazer por uma razão. Você consegue segmentar. Então... Se eu quiser fazer hoje uma campanha no horário nobre da Rede Globo, eu vou atingir uma área de gente. É mais preciso, né? O digital, né? O digital é muito mais preciso. Eu consigo colocar minha mensagem só para quem me interessa. E mais do que isso, eu consigo medir. Eu tenho resposta de tudo. Quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram. A performance é direta. Então, por uma questão de mensuração e por uma questão de custo, é uma mídia muito mais inteligente. Então, fica acessível para todo mundo, qualquer pessoa pode ter um canal. Então, independente da sua relevância, antes para você ter um canal de comunicação, você precisava estar numa TV, num jornal, então senão ninguém ouvia a sua voz, hoje qualquer um pode ter. E é muito mais barato você patrocinar isso. Você consegue fazer essa mensagem escalar e chegar para muito mais pessoas do que se você depender só de um jornal ou de uma rede de TV que não tem essa segmentação e tal. Hoje dá para você fazer campanha pagando por clique. Então você só paga por aquilo que você só tem resultado, de fato. Né? Então, basicamente, isso é o digital da coisa. Não, isso exatamente. Eu percebo que isso é uma coisa muito diferente do que era há poucos anos atrás, né? E muito mais eficiente, é um marketing muito mais eficiente, mas o que eu reparei até olhando suas coisas, e vendo alguns cursos que você dá, é que o core da coisa lá, o corpo do marketing em si, ele vem igual, né? Fora essas ferramentas novas, eu digo assim, o que é o copywriting, como você vai usar aquilo, os gatilhos mentais que você vai usar para vender uma coisa, como que você vai trabalhar a emoção da pessoa. Isso aí já é um negócio mais antigo, né? Cara, assim, eu não estudei marketing. Eu aprendi a fazer na prática, errando. Assim, é a coisa que, se eu pudesse falar, né? Eu sei que o seu público não é um público que procura marketing. É um público bastante aberto. Você é uma pessoa pública, você tem o UFC nas costas, entendeu? Se eu pudesse... Cara, o que todo mundo precisa saber, né? De alguma forma?
eu falaria que um skill importante para você desenvolver é esse. Daí você fala, putz, eu vou estudar marketing, não gosto de vender, fazer esse tipo de coisa. No mínimo, você tem que se vender, né? Cara, não é nem isso. É assim, é uma coisa tão antiga, como você falou, é a mais antiga das coisas. É psicologia, né, Beto? É psicologia. Eu percebi, errando, né, e na prática, que esse negócio, eu falei, putz, eu ia no começo, a gente fica no mesmo prédio do Google aqui em São Paulo. Eu ia no começo nas reuniões lá no Google, os caras falavam uns termos, putz, o awareness, o não sei o que lá, eu boiava. O que esses loucos estão falando? Eu não manjo nada disso, não vai dar certo esse negócio, né? Depois eu comecei a entender, cara, que são só termos para resumir o que é a coisa mais antiga, que é a natureza do relacionamento humano. Meu, não tem... Cara, como que você conheceu sua esposa? Como que eu conheci minha esposa? O awareness é meio que isso, você nota que alguém existe. Então, a primeira etapa de consideração de uma compra é alguém notar que o Demian existe. Segunda etapa é seguir ele, clicar para acompanhar sempre os conteúdos dele. Em terceiro momento, você dá isso seria o subscription, que o pessoal fala, né? Uma subscrição. Você troca o telefone com a sua esposa. Tem um contato aqui para a gente manter uma frequência de contato. Depois você tem um outro estágio, que é de conversão, que é, putz, convidou ela para ir tomar um açaí, para ir tomar um café, para dar uma volta de carro. Ela tem aceitou. A escassez, né, Beto? Porque se estiver muito disponível também, se estiver muito disponível, a pessoa já se desinteressa. Exatamente, cara. Assim, é tudo psicologia humana e a natureza do relacionamento humano. O jeito que esse negócio funciona. Não é tão complexo quanto parecia no começo assim. É persuasão, é poder de convencimento e como que uma pessoa se relaciona com a outra. Basicamente é isso. Você tem uma fórmula básica, assim, uma fórmula, que nem você me falou uma fórmula agora, né? Qual que seria uma fórmula de venda de algo em meio digital? Como é que é? Você, primeiro entrega conteúdo, como é que você chama atenção? Você pode dar uma resumida básica só para... Cara, assim, se você pensar como que acontece uma conversão, o que seria uma conversão? Pode ser uma venda. Se você tem uma academia, é uma pessoa ir até lá e fechar um plano. Se você é um médico, é uma pessoa chegar até seu consultório para fazer uma consulta. Ou se você tem uma oficina, o que quer que seja, você vende um produto ou um serviço, uma conversão, que seria a etapa final, é uma concretização de uma transação. Isso não tem diferença nenhuma para uma natureza, por exemplo, de relacionamento. Como que você me convidou para o podcast? Primeira etapa disso foi você saber que eu existo. Se não, cara, uma pessoa... É o que o pessoal chama de etapa de awareness. Eu conheci minha esposa, eu notei que ela existe, sei lá, foi numa balada e vi ela lá do outro lado. Notei que ela existe. Segundo ponto, então, para você ser notado de alguma forma, você tem que entregar alguma coisa. Você me conheceu de alguma forma por conta do meu conteúdo. Porque, putz, queira ou não, eu tenho alguma autoridade, que seja, nesse assunto, né? As pessoas me associam a esse assunto. Então, da mesma forma que associam você à defesa pessoal, ao jiu-jitsu, ao MMA, à arte do sem kimono no MMA. Então, você é reconhecido por algo. Então, primeiro é criar uma autoridade ali. Você cria, de certa forma, uma marca. Ou você é reconhecido por alguma coisa. Como você faz isso? O jeito mais barato, simples e prático é você produzir conteúdo, que seja, porque é gratuito isso. Hoje todo mundo tem o seu Instagram. E qualquer coisa que você coloca ali é conteúdo. Você coloca uma foto, é um conteúdo. Tem gente que, putz, eu sigo gente que não posta conteúdo escrito ou falado ou vídeo. Só posta foto. Porque me interessa ver aquele tipo de foto. Isso é um conteúdo. Todo mundo que tem uma mídia social tem um canal e se comunica com algum público. Então, acho que esse é o primeiro estágio da coisa. Você se posicionar de alguma forma ali. Segundo estágio é você escalar essa mensagem. É você levar essa mensagem para as pessoas que interessam. Daí tem duas saídas. Você pode fazer isso de forma orgânica, que é gratuita, você vai construindo um trabalho mais de formiguinha. Se você não tem uma bazuca... Exato. Se você não é uma bazuca como o Demian teve, de, putz, o cara que está na TV, um esportista reconhecido no Brasil inteiro, se é um cara pequenininho de nicho regional, é um trabalho mais de formiguinha. Putz, uma pessoa vai te conhecer, vai recomendar para outra ao longo do tempo. Mas o digital te permite também começar a escalar essa mensagem de uma forma muito mais barata e assertiva, né? A própria ferramenta já começa a mostrar
você regionalmente ou para grupos de interesse próximos, e você tem sempre a possibilidade de patrocinar aquele conteúdo. E para muita gente, né, Beto? Porque um cara, por exemplo, que está em São Paulo, de repente vai te conhecer que mora em Botucatu, sei lá, que mora na Paraíba, que mora... E você consegue atingir, mesmo num nicho muito pequeno, uma coisa muito específica, você consegue atingir muita gente, né? Que antigamente era impossível, né? Se você pensar o marketing, assim, né, o pessoal fala, puta, o que é uma concretização de uma venda? O pessoal fala muito no funil do marketing. No começo, quando falava isso para mim também, putz, me levantava, arrepiava os cabelos que eu não tenho. Cara, o que é esse funil aí? Basicamente você tem uma área de pessoas lá em cima, que é a gente que nem sabe que você existe, e você vai descendo nesse funil, é quem está mais próximo de ser convertido. Tipo, pro Demian, vai vender um curso de defesa pessoal. Tem uma área de pessoas que nem sabe que você existe, que nem se interessa pelo assunto. Você vai aprofundando um pouco mais, tem uma pessoa que, putz, já sofreu alguma violência na rua, é totalmente leiga, mas já passei por uma situação ruim, gostaria de saber sobre o tema. Tem o cara que já gostaria de saber sobre o tema, é seu fã. Tem o cara de te ver na TV. Você vai descendo mais, tem o cara que já praticou jiu-jitsu, que quer melhorar a defesa pessoal dele. Você vai descendo mais, tem aquele cara que, putz, ele já tem tipo eu já tenho não sei quantos anos de jiu-jitsu, eu acho que eu gostaria de ter defesa pessoal, porque eu acho que eu não tive no meu processo. O cara tá na boca do gol para ser convertido. Isso é basicamente um funil. Quanto mais nichado, melhor você vai ter a conversão. É claro. Tipo assim, você vai falar com menos gente, mas a sua conversão, percentualmente, vai ser maior. Porque se você souber fazer a mensagem certa, chegar na pessoa certa, putz, é um negócio regional, você é a única academia de jiu-jitsu da sua cidade ou do seu bairro, que você faça, via mídias sociais, um trabalho regionalizado ali. Você começa a mostrar a cara ali. Depois você vai aprofundando para pessoas que já têm algum interesse, que já pesquisaram sobre esporte, prática de esporte, artes marciais. Você consegue fazer essa segmentação, você consegue atingir um funil que já tá na boca do gol para ser convertido. E gradativamente você vai abrindo mais esse funil. Você vai atingindo pessoas que, putz, esse cara já não mora na região, ele está numa região vizinha, mas ele também tem esse interesse. Você vai abrindo esse funil a ponto de atingir, né, de uma escala relevante. Então o cara começou do zero, ele criou conteúdo ali, aí vai criando uma autoridade, porque ele vai criando um conteúdo, lógico, tem que ser um bom conteúdo, aí ele vai criando essa comunidade dele ali, e aí qual que é a sequência depois disso? Bom, cara, todo mundo hoje tem um canal. Eu já falei isso, eu reforço. Você tem o seu canal. Primeira coisa é você cuidar dele. Como você cuida dele? Você tem que pensar qual que é a marca que você quer transmitir. O Demian tem uma marca. É o cara do chão no jiu-jitsu, é o cara do laboratório de jiu-jitsu para o MMA. Eu tenho uma marca, de certa forma, eu sou associado ao marketing digital. A construção de conversão ou marketing de alta performance. Você, independentemente do seu nicho, qual que é a marca que você gostaria que fosse transmitida? Se você é um médico que ele é um trabalho mais sofisticado, não, é um trabalho mais popular, massificado. Independentemente disso, você alinha o seu discurso a isso. Você vai construindo esse conteúdo e vai chegar num momento, lembrando daquela etapa de relacionamento humano. Você já tem pessoas que já notaram que você existe. Você tem pessoas, depois disso, que interagem com você. Tem um cara que você posta qualquer conteúdo lá, o cara responde. Ou um cara que se comunica com você, o cara que curte. Então, você vai evoluindo no seu estágio de relacionamento. O grande pulo do gato aqui, que é a dificuldade da maioria das pessoas que nunca fez marketing, principalmente marketing digital, é o que a gente chama de o call to action. Né? Quando você tem alguma coisa, quando você para de dar e começa a pedir algo em troca também. Por exemplo, o Demian deu muito conteúdo gratuito, interagiu muito tempo com as pessoas. E no fundo, o que você quer? Eu quero trazer pessoas para a minha academia. Então vai ter um estágio que você vai fazer esse call to action para a pessoa. Daí que entra chamada para ação, né? A chamada para ação. Daí que entra o que eu considero a transição mais difícil desse negócio, que muda a relação entre as duas pessoas, e a que tem a maior arte envolvida também, que eu acho a mais legal do processo. E assim, como eu trato isso, né, a minha ótica,
ela é bem prática e talvez até simples, né? Eu trato isso como você toma qualquer decisão na sua vida, né? Qualquer decisão, uma decisão de compra, por exemplo. Então, que daí eu acho que tá a beleza de você ter uma mensagem assertiva e tal, mostrar o benefício que você pode oferecer para o cara de uma forma clara. Por exemplo, como que você toma uma decisão, né? Basicamente, se você fazer uma alusão, por exemplo, estou indo no shopping com a minha família, não estou indo para comprar nada, estou indo para comer alguma coisa, na praça de alimentação. Pô, eu chego no shopping lá, passeando na minha família, eu sou fuzilado por informação. Eu estou andando no corredor, tem 500 vitrines uma do lado da outra. Como que você vai se diferenciar? Como que uma vitrine faz você parar e olhar para ela? Com algum impacto. Então, ela tem alguma diferenciação em relação às outras. Teve alguma coisa ali que me impactou. Como você faz esse impacto? No meio digital, o que eu entendo que é o impacto, que é a primeira coisa que eu procuro numa campanha nossa, é você quebrar o padrão de comportamento. É você trazer alguma coisa que seja até, de certa forma, chocante em primeiro momento. Uma coisa surpreendente. Surpreendente, que tire a pessoa da inércia. Tá. Imagina, a pessoa está andando, fez ela parar. Como que você se comporta hoje no meio digital? Você ou corre um feed, estou no Instagram, eu fico correndo lá as mensagens de quem eu sigo, ou você está passando stories, você está clicando para o lado. É a mesma coisa. Você está vendo um monte de vitrine ali. O que te faz parar para ver aquela mensagem? Pode ser uma série de fatores. Pode ser uma série de fatores. Ou é porque, putz, eu já conheço o Demi, eu sei que o conteúdo dele sempre é relevante. Ou é porque, putz, você veio com uma mensagem de grande impacto no começo. O que eu percebi, assim, com o tempo, né, testando e errando, mais errando que acertando, que funciona nesse impacto inicial? Emoção. Então, basicamente, eu percebi que, pelo menos nos nossos testes aqui, as decisões de compra, independentemente do que, elas são emocionais em primeiro momento. Então, se você está passando no shopping, aquela mesma história que a gente está contando, você viu uma vitrine no meio de tantas que fez você olhar, parar e olhar. Você teve um impacto inicial. O que te faz entrar na loja? Putz, eu vi uma camiseta, por exemplo, que eu gostei. O ponto de eu desviar meu caminho, que está indo para a praça de alimentação, e fazer eu entrar na loja, qual foi? Qual foi esse gatilho? Foi um gatilho emocional. Quando eu olhei aquela camiseta numa vitrine, por exemplo, eu não pensei na utilidade dela para mim de forma racional. Ela tem tantos fios e ela é fresca para o calor. Geralmente é um impacto emocional em primeiro momento. Eu vejo aquilo lá e eu me imagino com a camiseta. Eu imagino alguma questão relacionada a ego. Putz, eu vou entrar naquela festa lá, eu vou ficar bonito na camiseta. Ou, putz, algum desejo que eu tenho. Geralmente, essa primeira fagulha é emocional. A ponto de você entrar na loja, da porta para dentro da loja, é uma construção racional, que nada mais é do que você já está comprado naquele negócio. Dali, da porta da loja para frente, você só vai justificar. Só vai confirmar para você mesmo que você não está fazendo cagada. Cara, eu gosto de carro, por exemplo. Quando que eu comprei um carro? Não é quando eu entrei na loja. É quando eu vi ele pela primeira vez na rua. Eu vi uma outra pessoa com ele, eu já me imaginei. Falei, puta, esse carro é bonito, hein? Eu já me imaginei sentado ali dentro. Eu já me imaginei. Aí já começou a contar a história para você mesmo, para dizer que valia a pena, né? Cara, quando eu vou até a loja, até a concessionária para ver aquele carro, eu já estou comprado nele. Olha o esforço que eu tive. Eu parei de andar no corredor e entrei na loja. Eu saí da onde eu estava, eu fui em algum momento, outro dia, até a concessionária para ver aquilo. Eu já comprei aquilo. Eu estou chegando lá só para confirmar aquilo para mim que é possível. Então, eu passei da porta da loja, o que eu vou fazer com a camiseta? Eu já estou comprado. Eu vou provar ela, que é, putz, a prova, ver se serve, você faz o test drive do carro. É a prova social, que é uma outra coisa importante, que é, putz, o vendedor da loja fala, putz, ó, ficou bonito em você, ou sua esposa que está junto fala, ficou legal, acho que vale comprar, que é um testemunho de alguém. A oferta em si, que é o preço, a condição de pagamento da coisa. Então, todo esse argumento posterior, racional, tem que ser apresentado de uma forma que faça sentido para a pessoa. Você sabe, você me deu um livro até de presente que eu tô lendo, já tô quase na metade, ou um terço dele, aquele Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel até de
De economia, né? Ou de psicologia? De economia? Ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. De economia. E é muito interessante que ele fala exatamente isso, né? Do sistema 1 e sistema 2. Um ele chama o emocional e o 2 é o racional. E ele fala que o 1 ele tem muito mais influência do que a gente imagina, né? Ele dá vários exemplos. Eu achei muito interessante que ele mostra lá uma campanha quando teve aquele vazamento de óleo no Golfo do México. E aí eles punham lá, ajude a salvar, sei lá, 2.000 aves marinhas, ajude a salvar 30 mil aves marinhas, ajude a salvar 100 mil aves marinhas. E aí, depois ele punha o quê? Uma foto, os caras estavam fazendo a campanha da ave marinha, né, cheia de óleo, a galera salvando ela. E ele falando a diferença, né, no racional, o número não influenciou em nada de você falar, ajude a salvar 100, 2.000 ou 100 mil, no quanto a pessoa ia doar. O que influenciava era a imagem. As doações eram muito parecidas, porque você não vai doar pelo número. Putz, eu vou doar mais, porque ali estou salvando mais aves. Você vai doar porque a sua emoção falou, puta, coitado, tá destruindo o meio ambiente, não sei o quê, e você sentiu. E ele fala isso que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque a gente acaba, às vezes, cometendo até erros por causa disso, porque você começa pela emoção, mas, por exemplo, tem muitas coisas que no fim você tem que ir para a razão, né, para você ter um bom julgamento, né? Você me contou essa história. Putz, esse livro é isso, né? Basicamente é isso. E até me veio à cabeça, tem uma série de campanhas, né, que o pessoal testou esse impacto dessa forma. Você lembra daquela foto recente do menino que afogado, que estava vindo sírio, se não me engano, que tem a foto dele no... Aquela imagem é muito forte. Pensa uma coisa, se você precisar ajudar ou fazer qualquer coisa e a mensagem chega para você há um problema de fome na África, que seja, ajude a erradicar a fome na África. Isso é uma mensagem relativamente racional. Se chega uma foto para você de uma criança com o nome dela, fala assim, esse daqui é o João. Daí você vê a foto dele passando fome. Qual que é a emoção que um despertou em você e outro? É muito mais forte emocionalmente a mensagem específica aí. É a mesma coisa do caso que você citou. A conversão desse negócio tende a ser muito maior. Não é porque é específico, porque é um caso, é porque ele te impacta emocionalmente. Então as pessoas procuram, de certa forma, é isso o que tira elas, faz elas se mexerem, né? Tira elas da zona de conforto ou faz elas agirem. São elementos muitas vezes emocionais, né? E daí a confirmação da coisa geralmente vem de uma forma racional. Ô Beto, e o que é copywriting? Que, tipo, não é Quando eu comecei a ouvir esse termo, eu entendi o copyright, né? Que é tipo... o copyright é tipo direito de uso, né? Alguma coisa assim, quem tem o direito... E o copywriting, que depois até eu fui assistir lá o Mad Men, a série e tal, que é o copywriting, que é o texto que você escreve para vender, né? Seria um jornalismo... Não é um jornalismo, é um marketing mesmo, mas é um texto... e esse texto, ele contém vários elementos ali para conduzir a pessoa para essa emoção, né? Exato. O copyright... E a sua especialidade, isso, né? Eu tive uma boa escola, na verdade, né? Os caras os gringos que eu falei que se associaram a gente, eles são reconhecidamente os caras disso no mercado, né? Há muitos anos. Copyright então, é escrever correto, né? Seria a tradução, né? O copyright antigo que todo mundo pensa é o direito é o direito, né? De você de uso. O copywriting é de writing de escrever, né? De escrever. O que é o copywriting? É persuasão. Basicamente o Mad Men resume bem isso, né? É aquela chamada, é a headline, é o título, uma chamada que desperta tudo isso que eu estou falando aqui. Ele desperta impacto num primeiro momento, ele mexe com algum elemento emocional. Basicamente, é a arte de, com algumas palavras, que seja escrita ou falada, você gerar tudo isso numa pessoa. Basicamente, é uma escrita persuasiva. É o que antigamente o marketing chamava até, né, de redação persuasiva, que hoje já assumiu mais esse contorno de copyright. Quem quiser entender um pouco, acho que essa série é muito legal, né? Tá na Netflix, se não me engano, né? O Mad Men. E conta a origem dessa história toda, que foi no marketing direto dos Estados Unidos na década de 60. Como os caras faziam as campanhas e pensavam aquelas campanhas clássicas da Marlboro. Aquilo é muito legal de ver.
que é totalmente emoção. Os caras não tinham tanto recurso visual, os caras pintavam, né, os anúncios. E é basicamente isso. Então, é uma forma de você, de certa forma, resumir todo esse processo que a gente está falando aqui, de impacto, de ter uma emoção presente muito forte, de você direcionar a decisão da pessoa por um caminho, fazer ela ter vontade. E tudo, assim, nada mais né, nessa relação toda, independentemente do nicho que você esteja, do que você seja como profissão, do que você esteja querendo, tudo se baseia em relacionamento humano e é uma transação. Você está buscando o quê? Uma troca. Oferecer um produto, um serviço em troca de um reconhecimento, de dinheiro, de doação. As pessoas falam, eu não gosto de marketing, mas a vida é igual o cara falar que não gosta de política, né? A relação que ele tem com outra pessoa todo dia é uma relação política, a relação que ele tem no trabalho. Então não tem não gostar de política, é parte da sua vida. A mesma coisa o marketing, né? E assim, a conversão, ela está além de uma venda necessariamente de dinheiro, né? Você converter alguém num seguidor seu é um estágio de conversão também. Num amigo. Exato, num amigo, num relacionamento, em qualquer coisa. Então, o copyright em si nada mais é do que ele resume um pouco esses gatilhos mentais, como você usa esse tipo de coisa para impactar as pessoas. E é uma ferramenta extremamente poderosa. Isso que eu ia te perguntar, né? Que a gente ouve esses termos, né? Gatilho mental, né? Escassez, não sei o quê. Você explicar mais ou menos como que é feito um copywriting, o que ele busca, que é mais efetivo, pô, não é efetivo, algumas só por cima, assim. Bom, o que eu acredito, assim, que para a gente assim é bem conhecido por mensagens até de certa forma agressivas, mas de alta performance. Que eu acredito que funciona, né? É claro que diferentes nichos, depende do que você seja, funciona diferente. Por exemplo, se você é um bem de primeira necessidade, as pessoas já estão procurando por aquilo. Pô, você vende luz, alimento, luz. As pessoas elas precisam comer, elas precisam ter energia na casa delas. Então a mensagem é diferente. Claro que você não vai extrapolar daí. Você é um bem de primeira necessidade. Mas muitas vezes você não é. As pessoas não reconhecem que elas precisam daquilo. O meu negócio, num país que não tem cultura de investimento nenhuma, para o cara se informar sobre dinheiro, eu preciso criar uma necessidade na pessoa. Então são diferentes estágios de como você transmite a sua mensagem, né? O que eu acho que funciona, né? A forma mais simples que eu falaria, né, para o seu público, independentemente do que ele queira, né? Se ele queira ter mais seguidores na mídia social, se eles queiram construir uma marca, gerar mais visita no consultório, na academia, no que quer que seja, ou mesmo fazer uma venda. Concentra basicamente nessa jornada que eu mostrei. O que vai te diferenciar em primeiro momento? Algum impacto. Como que você gera impacto? Com emoção. Então, quando você pedir alguma coisa, né, vai ter muito mais força um conteúdo seu que tiver algum elemento emocional comparativamente a um conteúdo mais frio, racional. Até o Fábio Gurgel... eu lembrei disso, da campanha anti-bullying, né? Eu lembrei disso agora. É disso que você vai falar? Era esse exemplo que eu ia dar. Isso é um puta de um resumo, né? O Fábio, ele é amigo em comum nosso, ele tá no meio do marketing digital também. E ele produz muito conteúdo. Ele fala, né, no canal do Instagram dele e tal, como uma referência no assunto. Até hoje, pelo menos quando eu conversei com ele sobre o assunto, ele falou que a campanha... O Fábio, galera, para quem não sabe, quem não é do meio da luta, foi meu professor de jiu-jitsu que me levou até a faixa preta e a gente tem uma relação muito boa. O Beto também é amigo dele, que é o Fábio Gurgel, um dos maiores campeões aí que o jiu-jitsu já teve. Exatamente. E ele é um cara que ele virou uma referência no assunto, por isso. Ele é um formador de campeões, né? E tem uma equipe grande, que ele é o manager dessa equipe, que é a Aliança, e ele produz muito conteúdo sobre jiu-jitsu, sobre o nicho dele. Cara, ele falou para mim, o conteúdo até hoje que eu produzi, pelo menos até quando a gente teve aquela conversa, que mais fez barulho, que mais me gerou resposta, visita à academia, gente querendo saber mais sobre o assunto, foi quando ele fez uma chamada sobre aulas infantis, né? E que ele não falou assim, ó, vem aqui para a academia que a gente tem uma turma infantil. Isso seria uma abordagem racional. Racional, muito boa, porque a gente tem uma metodologia, não sei o que, a pessoa, legal, mas passa, né?
Mas passa. Foi uma chamada que ele falou, ele relacionou, né, o ensino do jiu-jitsu para infantil ao bullying. E era mais ou menos uma chamada assim, cara, enquanto você está trabalhando aí na sua casa ou lendo esse conteúdo, seu filho pode estar na escola sofrendo bullying. E ele sabe se defender, você não está lá para defender ele, entendeu? Aqui eu ensino ele. Então eu ensino autoconfiança, como que o jiu-jitsu pode trazer isso para você também emocionalmente ficar mais tranquilo. E, cara, falou de filho. Falou de, putz, seu filho pode estar sofrendo, você nem está vendo, nesse exato momento. Porra, as pessoas param para ver aquilo, se imaginam naquele negócio. Ele quase nem começava falando de jiu-jitsu, né? Ele falava de bullying, de violência contra a criança, não sei o quê, e aí ia pro jiu-jitsu e ele fala que foi a campanha que deu mais certo, né? Ele comentou comigo que, assim, cara, dos conteúdos das minhas postagens, né? Até hoje o que eu fiz, e ele fala de, putz, tem temas bem polêmicos, né? Pro meio dele, do jiu-jitsu, putz, graduação na faixa preta, se banalizou a faixa preta, corredor polonês, aquele negócio de quando você ganha faixa, de bater no outro. Tem assuntos muito que geram bastante polêmica para o meio dele, mas aquele foi o que despertou mais interesse e mais engajamento por isso. Porque ele tinha esse componente problema, emocional. né? É um problema aquele, outro gato que fala da dor da pessoa, né? Acho que essa é uma dor de muita gente, né? De muitos pais, você é pai, eu também, da insegurança de saber se o filho vai sofrer um bullying ou não. Então acho que é muito amplo, né? Muito mais amplo do que falar só do jiu-jitsu ali específico, né? Falar da faixa preta ali e tal, né? Cara, assim, a coisa que talvez para mim seja mais importante, né? Para quem quer fazer qualquer coisa, que seja uma postagem só. Para mim, isso fez muita diferença. Parar de pensar em mim e pensar em quem está do outro lado. Primeira coisa. Então, todo o conteúdo que às vezes eu posto, eu penso, putz, beleza, eu posso estar me promovendo, mostrando alguma coisa que eu fiz, mas o que eu estou contribuindo para quem está do outro lado? Tá. A pessoa do outro lado sempre ela tem um desejo ou um problema que ela precisa resolver. Tá. Então, são duas emoções que são muito antagônicas. Muito fortes e antagônicas. Esse cara ou ele tem um problema, ou ele tem um desejo, a vontade de alguma coisa. Por exemplo, o nicho de saúde. Ou o cara tem uma doença, alguma coisa que ele se preocupa, e ele quer prevenir ou curar. Ou o cara quer ficar bonitão, tal. Ou ele tem uma ganância, ou emagrecimento, ficar boladão, barriga trincada. Ele tem sempre uma dor ou um desejo. Então, são as duas emoções clássicas. Então, eu seguiria mais ou menos nessa esteira, o que funciona. Primeiro, pensar em quem está do outro lado. Pensa se cada postagem, cada coisa que você fizer, pensa talvez menos em você, o que aquela mensagem transmite de você, e o que mais ela pode resolver no problema desse cara. Qual que é o problema que esse cara, que é seu público, tem? O cara quer aprender a se defender. O cara tem interesse em melhorar o jiu-jitsu dele. O cara é um empreendedor e quer saber como as suas noções de disciplina, de treinamento para aplicar no negócio dele. Qual que é o problema do cara que está do outro lado? Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, como que eu impacto esse cara emocionalmente? Qual que é a emoção aí? É mais pro lado da dor, mais pro lado da ganância? E terceiro ponto, que daí são esses gatilhos que eu nem considero emoções. São gatilhos que fazem pessoas agirem. A gente citou, depois que você entra na loja lá para escolher a camiseta, eu citei uma série de, talvez, gatilhos aí. A prova. A prova é você colocar a camiseta. Porra, ficou bem em mim. Você precisa provar aquilo que você está falando de alguma forma. No carro, eu fiz o test drive. O Demian prometeu que ele vai ensinar o cara a defesa pessoal. Você tem que mostrar. Como você vai provar isso? Você vai mostrar você lutando no UFC e fazendo rigorosamente a mesma coisa. Você vai provar de alguma forma. Prova social. Cara, isso é muito poderoso. Você mostrar outras pessoas falando sobre aquele negócio. Não é você mesmo falando sobre aquilo. É mostrar o que funcionou já. As pessoas têm a tendência, também, mais uma coisa emprestada da psicologia, ao comportamento de manada. Eu até gosto de usar essa alusão. Eu torço para o Inter. Eu moro em São Paulo e torço para o Inter de Porto Alegre. Se o Inter for jogar hoje à noite aqui em São Paulo, eu tiver com a camisa do Inter e sair do meu escritório aqui, só tô eu na rua com a camisa do Inter, qual a chance de eu sair sozinho, no meio da Faria Lima aqui, gritando Inter? Nenhuma chance, eu vou passar vergonha. Agora, e se eu saio, eu tô indo pro jogo e, por acaso, do outro lado da rua, a torcida do Inter inteira tá passando fazendo isso. Inter. Eu também tô com a camisa, eu tô vendo aquilo na minha frente. O incentivo para eu me juntar ao grupo e fazer aquilo igual é muito maior. Eu já não vou passar vergonha, já não vou fazer.
Então, esse tipo de coisa são empurrões que eu chamo, que fazem as pessoas agirem. Escassez é isso. Putz, experimenta fazer alguma coisa assim, ó. Tô abrindo uma promoção aqui, eu quero novos alunos para minha academia. Aham. Isso é por si só. A outra mensagem é, eu tô abrindo uma promoção aqui de encerramento da minha academia. Eu só tenho 5 vagas e eu tenho posições ilimitadas. Então, se você por algum período já passou aqui na frente, se interessou pelo negócio, sugiro que você corra, porque esse negócio vai acabar. Então, Cara, quem é não entrar... impressionante como até quem sabe que isso é um gatilho de escassez vai ficar impactado, né? Impressionante como a gente tem muito menos, até esse livro do Rápido e Devagar fala isso, muito menos poder do que a gente imagina, né? Nas nossas decisões Cara, emocionais, né? o negócio de urgência é absurdo, né? Quando eu fui na gringa lá fazer esses treinamentos e tal, daí um gringo me explicou o que era a urgência. Eles usam aqueles countdowns, né? O contador regressivo. Uhum. O cara falou, como que eu tive essa ideia? Eu tenho os meus filhos pequenos. E, cara, toda noite é uma briga para escovar o dente e tomar banho. E todo dia eu chegava, ameacei de tudo já. Vai ficar de castigo, vou cortar o videogame, não pode mais assistir televisão, vai tomar banho. A criançada cagava para aquilo, continuava zoando lá. Ele falou, cara, chegou um dia que eu parei na frente das crianças e comecei a contar de 10 até 0. Eu falei, nem vou falar mais nada. Eu parei na frente dos dois, 10, 9, 8. Um olhou para a cara do outro. Eu nem falei o que ia acontecer quando chegasse no 0. Mas um olhou para a cara do outro e começou a se mexer, tentar fazer alguma coisa, entendeu? O poder daquele negócio é absurdo. E é basicamente isso. As pessoas reagem psicologicamente a esses empurrões, a essas questões. Prova social, prova, urgência, escassez. São elementos que fazem as pessoas agirem. Tira elas da zona de conforto. Eu fui uma vez na Inglaterra para um evento, né, de marketing, até uma história que eu lembrei agora. Na época, faz uns 2 anos, o site que tinha a melhor conversão assim, em clique e transação naquele momento era do Booking.com. Acho que todo mundo já entrou no Booking, você vai fazer uma reserva. Daí os caras do Booking estavam lá e eles explicaram, né, como que eles atingiram aqueles níveis, né, de conversão do site. Eles põem lá, faltam só 3 vagas, Cara, não sei o que, isso você é foda. Fuzilado psicologicamente. Você vê um hotel, ele já aparece a mensagem lá. Nesse exato momento, 10 pessoas estão vendo o mesmo quarto que você. E daí já aparece, só tem 2 quartos disponíveis. Daí já aparece uma prova social de um cara falando, estive lá e a experiência foi incrível, 5 estrelas, sabe? É um site que eles falaram, a gente fez esse site com a ajuda de especialistas, né, em psicologia, e é um site focado em trazer esses elementos de nudge, né, que se chama de empurrões comportamentais. O cara fica louco, entendeu? O cara fica louco. E o cara faz alguma coisa. Cara, que o negócio deu impacto do emocional, né? Desses gatilhos emocionais. Eu estava lendo nesse livro também, que eles fizeram um negócio que eles chamam ancoragem, né? De âncora. Eles jogam um valor muito alto e um valor muito baixo. E aí eles jogaram valores em imóveis e pediram para corretores falarem, quanto você analisa? A gente acha que pode valer isso. Sei lá alto e para uns estudantes, né? Ou sei lá o quê. E, cara, a taxa de erro, a taxa de proporção que os caras que viram o valor mais alto puxaram para o valor mais alto e dos outros que não tinham nada a ver com corretagem de imóveis foi muito semelhante, né? Ou seja, os dois caíram, mesmo o cara que é especialista, ele caiu na ancoragem lá, ele caiu no negócio, o cara botou um preço alto, ele tendeu a puxar para aquele preço, do mesmo jeito que um cara que não mexa com isso, e o preço baixo tendeu a puxar para o baixo. E aí... o que ele fala que a única diferença dos dois grupos é que os corretores que se achavam especialistas, eles falavam que não foram influenciados por esses números, e os outros aceitaram que foram influenciados. Ou seja, tipo, é só nossa pretensão de achar que a gente não é influenciável, né? O ser humano ele tem aquele desejo de controle, né? De achar que ele está no poder das situações, das tomadas de decisões, mas a emoção muitas vezes fala mais alto, cara. Esse exemplo é clássico disso. Então tem uma série desses empurrões, cara, que faz as pessoas se mexerem. E assim, se você pega no seu nicho, o que é o legal da coisa, né? Que o Brasil, ele ainda de certa forma, beleza, eu comecei nesse negócio, a gente fundou a empresa aqui em 2009, já tem 11 anos fazendo mais ou menos isso, mais marketing digital desde 2013. Mas pelo que você vê fora daqui,
o mercado que ainda engatinha nesse sentido. Então, independentemente do nicho que você está, quem faz isso e olhando para esse tipo de coisa é pouquíssima gente. Então, se você conseguir fazer, ainda que em um pequeno estágio, ou incorporar alguma coisinha ou outra disso, você vai sentir resultado. Você vai ver que, cara, é comportamento humano, assim, não tem tanto segredo, né? É o que funcionou com você para qualquer tomada de decisão. Você vai ver como isso funciona também para alguma necessidade, algum objetivo que você tenha, né? Você sabe que até tem uma discussão, esqueci, agora me fugiu o nome de um, é um psicólogo, acho que ele é psicólogo ou psiquiatra, é americano, acho que é o Sam Harris, não sei se você sabe quem que é. E ele fala, tem essa discussão, né, hoje em dia no meio, se a gente tem mesmo ali livre-arbítrio ou não, se isso existe ou não. Essa é uma discussão filosófica enorme, né, porque tem gente que fala que a gente tem livre-arbítrio e tem uma corrente, acho que inclusive a dele, que fala que não, que tudo é influência de alguma coisa, ou de algum gatilho, ou de alguma experiência que a gente viveu, e tudo é conexão neural e química no cérebro, e na verdade todas as decisões que você toma é como se você fosse uma máquina, né? Você é guiado por alguma coisa que você não tem controle, e é bem interessante ouvir essa discussão, né? Não sei o que você acha disso, mas é bem complicado. Flerta um pouco, né, até com a tese, né, de manipulação, né, que hoje o mundo ele é muito mais manipulável, né, até pelas mídias sociais. Um pouco mais uma vez, falando para quem não viu o documentário o Social Dilemma, né? Eu assisti, eu trabalho no meio, tem muita coisa ali que é interessante, mas tem muita coisa que eu não concordo também. O que acontece assim na minha cabeça é que tá rolando uma mudança comportamental. Mas isso é inevitável. Por que ela é inevitável? Não é porque as ferramentas estão te investigando e estão fazendo você agir dessa forma. É porque, assim, por livre-arbítrio, ela é mais inteligente. Então, basicamente, você tem acesso a muito mais coisa. Por que você está no YouTube e não está na TV? Porque no YouTube você assiste o conteúdo que você quer, de quem você quiser, a hora que você quiser, com uma usabilidade, né, um user experience muito mais agradável na tela do seu celular, o streaming, o Netflix, a mídia social, porque ela é um caminho que eu acho que é natural. Então, não necessariamente ele precisa ser 8 ou 80. Então, se está aí é manipulação. Não. Dado que isso é uma tecnologia, que tem o lado perverso dela, de que realmente as pessoas estão cada vez clicando mais e ficando reféns, de certa forma, dos dispositivos, eles também têm o lado bom da coisa. Pô, você consegue, hoje, o acesso à informação que você tem, se a gente comparar extremos, muito extremos, o que foi a pandemia hoje, teve muita fake news? Teve, mas teve muita informação também. Com o que era num mundo sem nada disso, que era gripe espanhola, só você vê o resultado de uma coisa ou de outra, entendeu? As informações chegavam por navio, numa imprensa, entendeu? Ou chegavam você tinha que esperar o jornal do outro dia na TV para ver alguma coisa que aconteceu de madrugada. Hoje você tem real time tudo. Então tem o lado perverso e tem o lado positivo da coisa. O que eu acho, né, de todo esse sentimento é que assim, tem um caráter de manipulação, sim. Dá para você utilizar essas ferramentas até para você conduzir comportamento, para você forçar o cara a fazer alguma coisa. Mas eu acho que não é sustentável. Se por exemplo, se eu quiser fazer uma campanha que vai forçar muita venda, é pontual. É pontual, porque o cara vai entrar no fim do dia, cara. Você precisa oferecer um negócio bom pro cara. Lógico. Tem que ter um bom conteúdo. E se não for bom, o cara vai desistir no meio do caminho. Você até forçou uma situação, manipulou um comportamento pontualmente, mas que depois o cara vai entrar e vai ver, putz, legal, eu fui conduzido ali, beleza, comprei, mas o cara não vai comprar de novo. Ou vai cancelar o que ele comprou. Então, no fim do dia, eu acho que também essa questão da manipulação, ela também é, de certa forma, limitada, né? Você até consegue fazer, mas não faz sentido fazer. Porque você pode usar isso de uma forma mais inteligente, entendeu? De uma forma mais sustentável. Você tem que usar o marketing como uma ferramenta para entregar um bom conteúdo, né? Acho que para as pessoas te verem que você tem uma coisa... Eu falando aqui, eu lembrei, a hora que a gente estava falando, eu esqueci de falar. Cara, como é uma coisa antiga de comportamento. Tem um vídeo na internet, não sei se você já viu, de uma propaganda
da família Gracie, cara, da Academia Gracie dos anos 50, que passava no cinema em branco e preto, deles falando lá, tipo, o cara é magrinho e tal, e ele tá na praia e vê um valentão e toma a namorada dele. É um negócio bem engraçado, né? Bem anos 50, assim. E aí ele vai e se inscreve numa academia de jiu-jitsu, aí ele volta e bate no valentão e fica com a namorada de volta e tal. E mexendo muito com uma emoção, né, da época, né, do cara ter que ser machão, ser valente, não sei o quê. E isso, pô, nos anos 50, para você ver que é um negócio muito da psicologia humana. Eles não estavam lá vendendo, né, falando, ó, entre na academia, treine jiu-jitsu, que o método é assim, assim, assim. Não, eles mostravam uma situação emocional que o cara se identificava, né? Não, eu vi esse anúncio, eu acho muito legal. Eu gosto bastante até do Mad Men, né? Porque ele mostra um outro padrão de comportamento da época, né? Outros valores, né? Inclusive, eu até comprei um livro recentemente, que é um catálogo de anúncios antigos. O livro até, para quem se interessar, chama Mid-Century Ads, né? Anúncios da metade do século passado. E é muito isso, porque você vê como que... O legal que eu acho da coisa, né? O comportamento e os valores do ser humano mudam. Então, nesse meu livro de ads antigos, tem muita propaganda de arma. Você vê aqueles anúncios antigos da Marlboro que valorizam a masculinidade do cara. Então, o valor pode até ter mudado ao longo do tempo, mas a arte por trás da coisa, tocar uma emoção, é rigorosamente a mesma coisa. Então, ele só se adaptou às mudanças culturais. Às mudanças culturais. Mas é basicamente a mesma coisa. E, queira ou não, esse anúncio do Hélio Gracie, hoje, ele não seria aceito, né? Geraria um puta de uma marca negativa. Exato. Mas se você analisar friamente, estruturalmente, ele é rigorosamente a mesma coisa que o post do Fábio. Exato. Ele está tocando uma preocupação do cara e como você solucionar ela emocionalmente, né? Tocando emocionalmente. Ô Beto, e mudando um pouquinho de assunto aqui, explica mais ou menos o que é Empíricos, resumidamente, para a galera que não conhece também. Eu conheci a Empíricos já faz tempo, antes de conhecer até. Chegou a mim, não sei como, dessas maneiras aí mágicas que vocês fazem aí. E aí eu lembro que na época até assinei a newsletter, tal, que eu estava começando a ficar interessado em aprender essas coisas, mas como que é Empíricos, ela vende, o que ela produz? Basicamente a Empíricos é uma empresa de conteúdo. Então é como se fosse um jornal de antigamente. A gente não está no meio de investimentos, mas a gente não é um banco nem uma corretora. Então a gente não toca no dinheiro da galera. Basicamente, a gente produz conteúdo. Então, eu falo sobre investimentos. Mas qual que é o pulo do gato, né? Para vender, não vender o peixe, mas assim, para falar como esse negócio funciona, de certa forma. Hoje, a Empíricos tem, para conteúdo de investimentos, 360 e poucos mil assinantes pagantes. De assinaturas de relatórios de investimento. Que assinam para receber um relatório de investimento para o cara saber como investir o dinheiro dele. Isso, que paga para isso, para receber isso. Que isso antigamente era só um cara que tinha muito dinheiro para ter um consultor particular ali. Na verdade, antigamente os bancos e as corretoras ofereciam esse serviço, mas com a intenção de você operar com eles. E tal. Deles, E o nosso é independente. Mas assim, por que eu estou falando desse número? Porque assim, a gente fez totalmente escorado nesses conceitos que a gente debateu aqui. E a gente atingiu... O Brasil, para investimentos, assim, é ridículo. O Brasil tem hoje, que é o auge do auge do auge, que o juro está baixo, tem 2 milhões e poucas mil pessoas na Bolsa, de 200 milhões de habitantes. 1%, nem 1%. Não dá 1%. Nos Estados Unidos você tem mais de 50%. Você tem países com 70%. Tem uma cultura de investimento muito mais desenvolvida. Então, basicamente, a Empíricos é uma publicadora de conteúdo financeiro. E por que eu acho relevante essa discussão? Porque a gente tem algumas particularidades. Eu falei do exemplo do jornal. É como se fosse um jornal. Qual que é a diferença? A gente ataca, a gente não acredita tanto na informação. A gente acha que a informação nesse novo mundo ela não tem tanto valor para você cobrar por ela. Então, mas é a interpretação da informação. Depois da informação por si só, você tem a opinião. A opinião já tem um valor agregado maior, porque não dá, ela não é um fato, ela não é só um fato que sai aqui ou que sai lá na Guatemala e no mundo inteiro todo mundo sabe que aconteceu um fato. A opinião já tem uma personalização em cima. Que o Damian comentou aquilo, então já tem um pouco mais de valor.
mas ainda não é o ideal. O que tem mais valor do que opinião? É a recomendação. Por quê? Porque você tira de uma informação algo prático para você fazer naquele momento. Por exemplo, aconteceu alguma coisa no mercado. Eu não vou falar isso para o meu público. Aconteceu alguma coisa no mercado. Isso para mim não tem valor. E eu não vou dar minha opinião. Aconteceu uma coisa no mercado e eu achei isso disso. Não, eu vou dar uma recomendação. Eu vou falar, aconteceu isso no mercado, minha opinião é essa, e o que você tem que fazer agora para você ou preservar sua grana ou ganhar grana com isso, é isso, vai comprar ação X, sei lá. Tá, então eu acredito que a cadeia de valor é essa. A gente entendeu isso ao longo do tempo. Por que isso eu acho que é relevante? Porque se você pegar esses 360 mil assinantes para um negócio que não tem nada a ver, que o brasileiro não se importa, hoje é maior do que qualquer mídia paga no Brasil. A Folha de São Paulo, que é o jornal de maior assinatura, pelo menos nas últimas apurações que eu vi, tinha 280, sei lá, mil assinantes no digital. Então, cara, é uma empresa centenária que fala tem uma marca centenária que fala de todos os assuntos. É o maior jornal do Brasil, né? O maior jornal do Brasil. No digital tem 280 mil assinantes e o impresso está naturalmente morrendo. Né? Então, eu acho que é relevante por isso. Como que a gente construiu esse negócio? Porque a gente explorou, talvez um pouco antes, né, esses conceitos e essa orientação para uma cadeia de valor, de resolver o problema do cara, de entregar alguma coisa prática para ele fazer. Mas, basicamente, a Empíricos é isso. Ela vende informação, educação financeira de uma forma prática, recomendação, para o cara ganhar dinheiro ou proteger as finanças dele, usando, você vai ver muito Empíricos por aí, por conta desse marketing que até, de certa forma, ele extrapola. Essa é a pergunta que eu mais respondo. É um marketing agressivo para quem não está acostumado. Isso que eu ia te perguntar, né? Que a Empíricos ela é famosa por ter uma estratégia bem agressiva de marketing. E aí eu ia perguntar isso, se você acha que a Empíricos, se vocês entregassem exatamente os mesmos produtos que vocês entregam hoje, mas tivesse uma estratégia de marketing diferente, você acha que ela teria chegado nessas 360 mil pessoas? Seria a mesma empresa? Teria o mesmo sucesso? Não, absolutamente não. E isso foi estratégico no começo, tá? A alusão que eu gosto de falar, né? Eu vendo um negócio que ninguém procura. E o pior, eu vendo competindo com o mercado que é o mais poderoso do Brasil. Eu quis entrar num meio que é dominado por um oligopólio de 4 bancos, que concentram 80% da poupança de todos os brasileiros. Então eu estou entrando num meio que é muito fechado, como um player que faz um negócio totalmente diferente e que, por DNA, bate no modelo dos bancos e das corretoras, o modelo tradicional, que fala, cara, esses caras eles são legais, eles facilitam sua vida, mas eles têm os interesses dele. Então eu quero falar de uma forma independente. Mas as corretoras não, né, Beto? Porque as corretoras também, tipo uma XP da vida, ela é independente, não é? Mais ou menos. Como que mais ela ou menos. Ela é um modelo evoluído, ela te dá muita facilidade, eu acho legal pra caramba. É um avanço em relação ao modelo bancário, pelo menos na nossa opinião. Mas como que a XP ganha dinheiro? Se você opera, ou vendendo os produtos financeiros dela, ou vendendo de terceiros, mas ganhando rebate, né? Por trás ganha. A gente não, a gente é assim, a gente só vende conteúdo. Então você sabe que você está pagando meramente pelo conteúdo, não tem nada por trás, ou taxa e tal. Então, imagina eu vendendo um negócio que ninguém quer, ninguém sabe que precisa, então preciso fazer esse cara parar, porque, putz, eu estou competindo. O cara não acorda de manhã no Brasil falando assim, cara, eu preciso ler um ótimo conteúdo sobre investimentos. Não. O cara procura outras coisas. Quero almoçar bem, quero comer minha feijoada, quero comprar um tênis, entendeu? Então eu tenho que chamar atenção, primeiro. E segundo, para o nosso estágio inicial, estrategicamente, quando a gente surgiu, a gente pensou, cara, a gente está entrando para vender um negócio que ninguém quer, num meio que o mainstream dominou, que é os grandes bancos e as corretoras. E eles naturalmente vão expulsar qualquer player que desafie esse establishment, né? Que já está estabelecido. Então a gente pensou, cara, como que você entra num estádio que está lotado e senta para assistir o jogo bem? Você tem que dar umas cotoveladas. Até você conseguir sentar ou pelo menos não ser expulso dali ou cuspido para fora. Ganhar uma posiçãozinha. Você tem que dar umas cotoveladas. Isso no começo. Hoje, se você pegar a mensagem nossa, isso até a Empíricos hoje, relativamente aos outros players do mercado, influenciadores, a mensagem nossa talvez seja uma das mais amenas. Por quê?
eu deixei de ser aquele cara totalmente underground, o outlier, o cara que o establishment quer expulsar, para ter algo. Não sou grande, mas assim, nem tenho a pretensão de me comparar. Mas eu tenho um mínimo de relevância. Eu falo com 360 mil pessoas pagantes. Então, cara, se eu recomendo uma ação, para um mercado que tem 2 milhões e poucas, 360 mil faz barulho, entendeu? Então, custa mais caro para mim errar. Eu já estou mais estabelecido. Hoje, a minha mensagem é diferente. E, estrategicamente, foi essa a cabeça que a gente teve. Cara, se eu tentar fazer um negócio que desafia o establishment e ainda com uma mensagem institucional para agradar todo mundo, não vai virar. Eu vou ser expulso desse negócio, eu vou ser cuspido para fora desse sistema em segundos. Verdade. Então, Ô, a Beto, gente... E me diz uma coisa, eu lembro que teve um caso famoso, que foi o negócio do caso da Betina lá, né? Explica mais ou menos como é que foi isso e se você... Eu queria saber se acha que no fim foi mais positivo, mais negativo ou nenhum dos dois. Cara, tem muita mística por trás desse negócio. Né? Tem gente que fala, putz, aquele negócio foi uma tacada de mestre, vocês foram parar no Fantástico, né? Em todo lugar. Mas tem gente que reclama. Tem muita fala da estratégia. A verdade é que aquilo lá foi uma puta de uma cagada. Foi um erro nosso. Então, para você ter uma ideia, a gente acredita muito. Explica mais ou menos como foi, só para bem rápido, assim, para a galera que não sabe. A Betina, a gente fez um anúncio no YouTube, rápido, em que ela é uma menina bonita, nova. Ela trabalha na equipe nossa aqui de conteúdo, ela é super capacitada em investimentos, ela manja pra caramba. E ela gravou como âncora, né, com o rosto dela, uma menina bonita falando que ela enriqueceu. Com o anúncio que ela falava, eu sou a Betina, eu tenho 20 anos e eu fiz R$1 milhão com investimentos. Aquilo viralizou, virou um meme. Então, incomodou muita gente achou interessante, mas o que aconteceu foi que virou meme. E as pessoas até me perguntavam, quando estava rolando esse negócio, putz, vocês estão... putz, legal como que vocês fizeram viralizar? Você não faz viralizar. Por definição, viralização é algo que foge do seu controle. O que acontece, né? A gente acredita que uma das belezas do marketing digital é que é barato e você pode testar tudo. Então, para eu fazer uma campanha na rua, para você ver um vídeo da Empíricos no YouTube, que está rodando, a gente faz geralmente entre 30 e 50. Curtinhos, pequenininhos, que pouquíssima gente vai ver. E a gente joga ali e fala, desses 50, o melhor foi esse. Daí eu vou com esse. A campanha da Betina, a gente gravou, se eu não me engano, 37 variações. E gravou algumas espontâneas. E uma dessas vazou e passava uma mensagem errada, de que parece que ela tinha feito, com uma ação, em pouquíssimo tempo, de R$1.000 a R$1 milhão. O que não era a mensagem verdadeira de fato. O que acontece? A campanha depois nem foi aprovada. Ela nem seria a campanha que ia para a rua. Mas para viralizar, só basta o teste. Uma amostra de poucas pessoas viu, o cara já começou a compartilhar, assumiu uma proporção que a gente não tinha controle. Então, primeiro, não foi nada de caso pensado, foi um erro. Ela não chegou a virar uma campanha? Ela ia virar, mas ela era um teste pré-campanha. Entendi. Ia ajustar ainda o vídeo. Ia. Como deu problema, deu problema de Procon, o que a gente fez? Nem virou uma campanha. O Procon falou, vocês estão induzindo ou prejudicando o consumidor. A gente fez o quê? A campanha toda dava um curso de graça. Então não tinha relação de consumo nenhum, ninguém pagava nada, ninguém era prejudicado. Então Entendi. até por isso, né? Porque deu problema. Mas o que acontece foi que assim, o teste, a gente vazou, a gente não tinha processos tão ajustados para isso. A gente tem compliance interno, rigoroso pra caramba hoje, que não deixaria passar mesmo no ambiente de teste. E o que acontece que o pessoal fala, foi positivo ou negativo? Para ser bem transparente, a gente rodou 3 pesquisas diferentes, né, para saber o impacto daquele negócio. E qual que é o problema da coisa? Uma pesquisa deu que foi 70% positivo e 30% para 70% das pessoas foi positivo. Outra pesquisa deu que para 70% das pessoas foi negativo. Então a gente não chegou a conclusão nenhuma. Sabe o que eu acho que é isso? É aquele problema que até tem no livro do Rápido e Devagar, que é poucos números, talvez. Pode ser, pode ser. É um muito nichado, muito pouca gente, então vai dar muita variação. A amostra é muito pequena, né? Mas assim, para mim foi uma campanha negativa. E assim eu falo abertamente, foi um erro de campanha, né? Que não era um anúncio que estava no teste, né? Porque é para pouquíssima gente, que acabou viralizando, fugiu ao nosso controle.
e que naquele anúncio, sim, tinha uma mensagem que estava incompleta. Então, Uhum. eu acho que foi negativo. Teve bastante gente que conheceu o Empíricos ali? Teve, mas não era a mensagem que eu queria passar. Uhum. Então, eu diria que foi negativo, embora as pesquisas nossas mostrem bem Sem, dividido, assim, entende. E me e diz uma sem coisa, conclusão. esse marketing agressivo, você, por exemplo, vocês têm outras empresas, né? Você estava até me falando o dia que a gente conversou, tem a Jolivie, né? Que é uma empresa que cria material educativo, Para a conteúdo saúde. para saúde e tal. Vocês usam esse mesmo tipo de marketing? Ele funciona para esses produtos também? É um princípio? Basicamente a Jolivie, o que, que ela é? Ela é uma empresa que é uma Empíricos para o negócio de saúde natural. Não é aquele negócio de Aham, saúde de emagrecimento, é mais focado no público mais velho e melhora de qualidade de vida. Para quem entendi. tem osteoporose, problemas que você pode ter, e daí é um conteúdo relacionado à saúde natural. Qual Uhum. que foi a intenção ali? Foi replicar rigorosamente o mesmo modelo de negócio. Ah, Então, que legal. Vocês usaram o você, mesmo marketing do você agressivo, publica, tudo. você publica conteúdo, Aham. muito conteúdo, daí você tem as assinaturas e você Tá. faz a mesma esteira de marketing para promover aqueles conteúdos e gerar a venda das assinaturas. Uhum. Eu acredito que a gente basicamente já replicou isso em vários meios, né? Até outros negócios. Funciona. Porque eu Uhum. acho que não é algo restrito ao ambiente. Você pega a saúde, eu até usei esse exemplo aqui na nossa conversa. Saúde é tão Emocionalmente, emoção quanto dinheiro, né? emocionalmente o cara tem a dor dele, ele tem a doença dele que ele precisa resolver, melhorar a qualidade de vida, ou ele tem a ganância dele que ele quer a barriga trincada. Na grana, no investimento, o cara tem o medo de não fechar a conta do mês, de não conseguir dar o presente ou pagar a faculdade do filho dele, da mesma Uhum. forma que ele olha o carro do vizinho e ele tem o desejo de enriquecer, entendeu? Uhum. Então, basicamente, a estrutura, a concepção da coisa é a mesma. E a gente usou para mais do que saúde, a gente já usou até para jornalismo, para site, para política, Uhum. para jornalismo político, para uma série de questões. E mais do que isso, né, eu já vi ser aplicado até para o meio do esporte, né, já tenho amigos que fizeram Uhum. produtos e venderam conteúdo digitalmente e funcionou super bem também, focando um pouco nessas estruturas. Uhum. Você falar, tipo, resumidamente assim, qual que é a estratégia de marketing da Empíricos que vocês usam também? Eu já lhe vi. Qual que é uma definição, assim? A primeira coisa é você produzir um conteúdo de qualidade. A gente Que vende conteúdo, queira ou não. vocês entregam muito conteúdo de graça também, né? Entrega muito conteúdo de graça. E Ah. isso é uma pergunta que muita gente me faz. Eu não queria entregar tanto porque eu acho que eu estou entregando demais. Eu queria cobrar. O que, que eu cobro? O que, que eu. Uhum. Cara, conteúdo bom, basicamente você não precisa ficar privando o seu público de. Solta. O que você tem de conteúdo, solta. Se você considera se é o que está na sua cabeça, se você considera de valor para quem está do outro lado, a gente não tem Uhum. esse apego. A gente abre. Então a gente produz Uhum. muito conteúdo gratuito para as pessoas, de certa forma, verem a utilidade e conhecerem aquilo. Com essa divulgação desse conteúdo, a gente constrói audiências que são mais qualificadas. Então, se você já viu um conteúdo meu, a chance de você ser convertido ou comprar um produto depois numa promoção, numa campanha, é muito maior do que um cara frio, que não está É acompanhando aquilo e verdade. não viu nada. Então, o primeiro Uhum. passo da estratégia é produzir muito conteúdo, conteúdo de valor e com aqueles preceitos de valor que eu passei aqui. Não é só informativo. Ele está numa cadeia de valor que a pessoa do outro lado tira algo prático sempre daquilo. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou atacar essa galera que é a minha audiência com as campanhas de marketing digital, que Uhum. basicamente são dois grandes pilares. O tráfego, que é fazer via Google, via YouTube, via Instagram, chegar a mensagem, pular na Para cara da quem você pessoa, quer. Aham. com uma mensagem que tem aqueles elementos que a gente conversou aqui. Um impacto Uhum. que faça ele parar para ver, toque emocionalmente ele e tenha algum daqueles elementos de empurrão que faça ele, puta, fiquei curioso, fiquei com Uhum. vontade de ver mais. Daí eu faço a Uhum. conversão desse cara. E da porta É. para dentro, eu converto Uhum. esse cara em um assinante, daí aqui eu tenho uma esteira de muitos produtos e eu faço esse cross-sell, upsell, que é vender um outro igual, de ticket maior, Upsell, aham. esse tipo de É, coisa. eu sempre ouço empreendedor falar, né, os empreendedores que
o empreender é ajudar a pessoa a resolver um problema, né? Então, sei lá, o cara, na época, os caras hoje que são os maiores do mundo, Bill Gates, e na época o Steve Jobs lá eles quiseram resolver o problema ali do cara ter acesso, né? As pessoas terem mais acesso, sei lá, no caso do Bill Gates, ao o personal computer lá, o computador pessoal e tal, e era o problema que ele queria resolver e dar mais acesso às pessoas conseguirem usar, sei lá, uma planilha, um negócio, fazer coisas que eram muito complexas, poder fazer em casa. E aí eu não sei se posso fazer essa relação, mas o marketing, além de fazer isso, ele tem a função de mostrar para a pessoa que ela tem um problema que às vezes ela nem mesmo conhece. Pra caramba, pra caramba. E a gente é um exemplo disso. Pô, o brasileiro é um cara que não sabe, assim, na média, né? É um cara que não se importa com a grana. Meu, eu até construí essa campanha já, né? A gente já foi pra rua com ela. Cara, você pode ser o melhor médico do mundo. Se você não souber cuidar da sua grana, o cara que cobra mais caro por consulta e tem uma fila de gente para se consultar com você. Você aprendeu isso na escola e na faculdade, né? Você foi formado para ser o melhor médico. Só que para você ser bem sucedido de fato, ou não ser um cara fudido, desculpa o termo, financeiramente, isso não adianta. Isso não adianta. Se você fizer cagada, você não vai conseguir fazer esse bolo crescer, ou você não vai conseguir deixar nada para os seus filhos. Você não tem isso na escola, você não tem educação financeira. As pessoas não sabem que elas deveria precisam ter desse negócio. E, cara, talvez seja um dos poucos, saúde, finanças, que todo mundo precisa ter. Independentemente do que seja. Pô, você é lutador, você precisa cuidar da sua grana. Senão você vai se aposentar em algum momento, você não vai ter nada. Entendeu? A gente já, eu tenho alguns amigos do meio do futebol, cara. Os caras, assim, é clássico, né? Tem alguns que deram muito bem, e basicamente é isso. É o cara que tem um espírito um pouco mais empreendedor e mais preocupado com as finanças, e o cara, na média, né, que é a maioria deles, totalmente imediatista, vê começa a cair um salário gordo, ele não sabe que com 30 anos, 35, a carreira dele acabou, ele tem mais 50 para viver com aquilo. Todo mundo, independentemente do que faça, precisa ter aquilo. Só que aqui, pelo menos na cultura do brasileiro, ninguém sabe. Ninguém nunca aprendeu isso, ninguém teve na escola, ninguém foi formado para olhar para isso. Então, acho que a gente é um caso clássico. Eu até acompanhei as suas lives e tal, da defesa pessoal. As pessoas, cara, às vezes, Putz, eu moro em São Paulo. Eu já sofri violência na rua. A minha esposa trabalhava no centro, já estouraram o vidro do carro dela com ela grávida dentro, entendeu? Ela sabe que aquilo é um problema dela, mas ela acha que é um problema que não dá para ela resolver. Ela só vai... Ela sai na rua com medo até hoje, dentro do carro, só anda em carro blindado, sei lá. Ela pode ter autoconfiança e um nível de defesa pessoal que vai dar para ela mínimo, que vai dar para ela muito mais tranquilidade. Às vezes ela nem sabe que isso existe, entendeu? Mas se você vier com uma mensagem de aprenda a defesa pessoal, a pessoa não vai colar isso. Agora, se você construir essa imagem emocionalmente, ela vai ir atrás. Você sabe, Beto, que você falou isso na escola nova lá que a gente está abrindo de jiu-jitsu, né? Que vai se chamar Escola DMMA de Jiu-Jitsu. A gente vai ter algumas campanhas sociais, e uma é com uma ONG de mulheres que sofreram violência. E aí tem um dos sócios lá, amigo meu, que ele falou, cara, uma vez uma amiga minha chegou para mim e falou, você sabe que toda mulher tem medo de andar na rua sozinha? Aí ele falou, cara, eu nunca pensei nisso na minha vida. Então, assim, aí é um jeito legal de você usar o marketing. Tipo assim, eu vou dar. Não é que ela vai se defender com um cara que chegar com um revólver e botar na cabeça dela, mas assim, o básico para, tipo assim, ela poder andar tranquila, pelo menos que ela sabe que não vai chegar um cara ali que às vezes não é lutador nem nada, mas só porque fisicamente ele é um pouco maior que ela, ele vai conseguir abusar ou fazer uma violência contra ela. Tipo assim, o jiu-jitsu dá isso, né? Isso aí é uma ferramenta, assim, que não tem preço, né? E se você souber vender isso dessa maneira, acho que você tem muito mais inserção do que você falar, aprenda a defesa pessoal, não sei o quê, e você mostrar que realmente o jiu-jitsu brasileiro, o brasileiro jiu-jitsu é a única coisa que realmente funciona para uma pessoa mais fraca se defender de uma mais forte, né? Em termos de arte marcial. Então, é uma dor muito clara ali, né? Que a gente, é o que você falou, se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente, como homem, nem pensa nisso, né? Que você tem a liberdade de andar, não sei o quê, e não tem essa insegurança. Então, se você conseguir fazer isso, lá na academia a gente tem a Marcinha, uma professora de mulher,
é um trunfo muito grande, né? Saber usar as pessoas veem o marketing só como uma coisa negativa, mas ela tem uma coisa muito positiva, né? Eu acho que a arte da coisa tá em. Eu até brinco, uso esse termo internamente aqui para o pessoal da minha equipe. Quando você consegue entrar na cabeça daquela pessoa, você consegue transmitir o que em algum momento ela sentiu, e mais do que isso, o que ela está sentindo quando ela lê ou ela vê o seu anúncio, ou ela vê a sua chamada, o seu conteúdo. Você toca numa emoção, num problema dela, a ponto dela se ver naquele negócio, entendeu? Quando você fala isso, cara, uma coisa é falar defesa pessoal para mulheres. Para uma pessoa que está fria, uma mulher que está passando no feed e vê aquilo, pode colar ou não nela. Agora, se você fala, retrata uma situação de quando toda mulher vai para a rua, em algum momento, tem que andar com uma bolsa no centro. Em Isso. algum Ou na momento, balada, né? em algum momento você já deu aquela desconfiança de olhar para o que está acontecendo atrás de mim, uma pessoa que eu fiquei com medo, mais suspeita, ou o que pode acontecer, um receio de alguma coisa. Todo mundo já sentiu isso. Se você conseguir transmitir isso de uma forma que colhe na pessoa, ela se vê naquilo, o diálogo que você vai ter com ela é muito mais aberto do que a mensagem mais fria, entendeu? Verdade. Bom, pô, Beto, foi muito legal, cara. Obrigado. Foi uma aula de marketing aqui para a galera. Acho que é aula de psicologia, né? Porque o que a gente falou é muito mais do que marketing, é psicologia e que eu acho importante. Assim, acho que todo mundo tem que saber, porque tanto para você usar, né, num lado legal, quanto para você não ser manipulado também por algumas situações, né? Exatamente. Poxa, muito obrigado pelo espaço, um prazer. Na verdade, fiquei feliz, né, com o convite, porque antes de qualquer coisa, antes da gente até se conhecer, eu sou um grande fã aí, né, como praticante de jiu-jitsu há muito tempo. Então, uma honra falar para o seu público. Espero que o pessoal tenha agregado alguma coisa, dê para tirar algo de útil aí, de prático dessa nossa conversa. Muita coisa. Galera, muito obrigado aí, mais uma semana, tá sendo muito legal as mensagens que eu tô recebendo de todo mundo. Às vezes eu tava falando até com o Beto antes da entrevista, às vezes eu falo, putz, essa semana eu não vou fazer, porque, cara, tem que pegar a pauta, preparar, não sei o quê, não é só sair falando, mas eu recebo tanta mensagem legal de pessoas que não tem nada a ver até com o meio da luta, outros que têm, que fica aquele negócio de, putz, não posso parar. Então, se inscreva aí no canal, ouça por podcast, nos aplicativos de áudio aí, de podcasts, aliás, ou se inscrevam no canal e até semana que vem. Valeu!